Então, boa noite a todos, bem-vindos de volta ao Parabellum. Aqui comigo estão Daniele Moro e o General Capitini, e daqui a meia hora também chegará Eduardo Fontana para discutirmos as questões e fazermos um balanço dos danos sofridos de um lado e do outro. Então, obrigado a ambos por estarem aqui. Eu começo logo agradecendo. Gli accordi, questo famoso accordo que adiou, digamos, a parte pela quarta vez, porque é a quarta vez que foi adiado e eu queria logo que os pontos propostos por um e pelo outro, eu os li e, honestamente, bastava lê-los para entender que esse acordo não poderia dar certo, simplesmente pelas premissas que cada um estabeleceu desde o início. De pontos são completamente antitéticos um com o outro. O Irã vuole a liberdade. O programa nuclear deles, os americanos queriam até mesmo inspeções que certificassem os danos feitos nas bases e o desmantelamento de qualquer material. Um quer a abertura do Estreito de Hormuz, o outro diz que eles controlam e que até mesmo eles cobrariam, o que é um paradoxo, pois não creio que as monarquias do Golfo estejam dispostas a pagar pedágio para quem já fez isso com elas. Dos danos para financiar outros possíveis danos, então bastava ler esses pontos juntos. Também há as indenizações por danos de guerra. O Irã quer as indenizações, que honestamente não acredito que vá conseguir. São tão divergentes, tão inconciliáveis de um lado e do outro, que era impossível que desse certo. Então eu começo com a pergunta que todos nós estamos nos fazendo, mas esse bloqueio americano, Paulo, aquilo que já é, entre aspas, um bloqueio imposto, ao menos pela desconfiança em relação à situação no Estreito de Hormuz, é sustentável? Faz sentido por parte dos americanos, visto que já passam 1.015 navios, no melhor dos casos, por dia. Há um bloqueio ditado mais do que tudo pelo fato de que estão voando mísseis e drones. Se você fica de fora, faz outro bloqueio, aqui todo mundo ri e vejo no chat o bloqueio do bloqueio. Mas isso é uma solução? Não, não, não. Uma solução não. A solução era deixar como a história era antes. Nós estamos tentando reabrir um estreito que já estava aberto, que há 40 dias estava tranquilamente aberto e transitável, sem tarifas de ninguém, respeitadas as regras normais de navegação. Agora se criou tudo isso que se criou, não adianta lembrarmos disso, e neste ponto é o bloqueio do bloqueio, parece querer tirar das mãos, não adianta lembrarmos disso, ele diz. Vocês não bloqueiam o estreito, somos nós que bloqueamos o estreito para vocês, um estreito já bloqueado por vocês. Parece ser Branduardi. Que no mercado meu pai comprou, agora vai ter alguém, a China, que bloqueia os americanos, que bloqueiam os iranianos, que no mercado que meu pai comprou. E se continuarmos assim, vamos nos bloquear até a Antártida. Mas tudo bem. Então a ideia é mais política do que efetiva, no sentido serviria para mostrar que os Estados Unidos, que são uma potência naval que vive do controle dos estreitos, vive do controle de todos os estreitos. No mundo não há muitos estreitos e canais por onde você precisa passar obrigatoriamente. Tem o de Malaca, tem o de Taiwan, tem Bab el-Mandeb, tem Hormuz, tem os Dardanelos, tem o Estreito de Gibraltar, tem o Canal da Sicília, tem o Canal do Panamá, o Estreito de Bering. No fim das contas, não são milhões de lugares onde você precisa controlar todos esses pontos. Todos, se vocês tiverem paciência de ir conferir, todos são controlados pela Marinha dos Estados Unidos. Então, a ideia de que alguém que não seja a Marinha dos Estados Unidos se atreva a fechar uma passagem marítima é quase um crime de lesa majestade. Não só para Trump, mas para todos os Estados Unidos que fundamentam nisso seu poder. Eles são uma talassocracia, que não é uma doença de pele, mas sim uma palavra que significa que são uma potência marítima. Eles podem fazer isso do ponto de vista legal. Sim, sim. Se alguém respeitar algumas regras gerais, é possível impor bloqueios navais em países em guerra, desde que sejam respeitadas algumas características fundamentais.
É preciso fornecer, por exemplo, exatamente as coordenadas de qual é o espaço marítimo que está sujeito ao bloqueio, os 4 pontos, enfim, com as coordenadas geográficas de latitude e longitude. Você é obrigado a fornecer a hora e o dia do início do bloqueio. Você tem que indicar para quais lugares você está fazendo bloqueios, quais portos ou trechos de costa você está bloqueando e deve avisar. Você tem a obrigação de avisar a todos os navios que estão indo para essas áreas que eles estão prestes a entrar em uma zona sob bloqueio naval. Você tem a obrigação de avisar, também tem a obrigação de não causar danos à população civil e também tem a obrigação de que o bloqueio não exceda as necessidades bélicas. E deve ser assim mesmo. Essas são as coisas que o direito naval prevê para a instalação de um bloqueio e, acima de tudo, deve ser estendido a todos os navios. Você não pode dizer, você eu paro, não. O bloqueio naval prevê que todos os navios iranianos, kuwaitianos, chineses, de onde forem, que atravessarem a zona submetida ao bloqueio, devem ser bloqueados e mandados de volta. Então não é assim, você que parte, você que paga, eu te paro, você que não pagou pode passar. Não funciona assim, o bloqueio é para todos, de todas as bandeiras. É um bloqueio nesse sentido. Paulo, eles gostariam de interceptar os navios que acham que pagam pedágio ao Irã. Vamos falar um pouco do lado civil. Falo do direito naval, que determina que você deve pará-los. Todas, aquelas que pagam, aquelas que não pagam, aquelas que hasteiam bandeira, qualquer bandeira que elas hasteiem, inclusive a americana, para dizer, até mesmo o país que impõe o bloqueio não pode deixar passar navios mercantes por dentro. Mas aí é um pouco de jogo de empurra, porque eles querem ir apenas atrás daquelas que pagam o imposto ao Irã. Isso para dizer, vocês não podem cobrar um imposto para passar por ali, então nós bloqueamos quem quer pagar o imposto, enquanto os outros não. Pelo direito internacional, isso não pode ser feito, pelo direito internacional da navegação, que é um pouco mais rigoroso do que o direito internacional humanitário. E assim por diante, porque é isso que permite que todos possam navegar pelo mundo mais ou menos com tranquilidade. Se você começa a dizer que vai parar os navios alemães, não para os franceses, deixa passar os japoneses, para os chineses, você vai contra os critérios que estabelecem o bloqueio naval. Você deve rechaçar todos, deve avisar a todos e tem o direito de inspecionar aqueles que decidir. Reforçar sua carga bélica ou material estratégico para o seu inimigo. Hiperlirana. Direito é um direito de economia, é um direito de... Afeta toda a faixa do Golfo Pérsico, né, onde estão localizados vários países. Agora não sei se me lembro de todos, Omã, Emirados, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, todos esses aí estão todos por sua vez bloqueados. Se você bloqueia o acesso ao Golfo Pérsico ou ao Estreito de Hormuz, é a mesma coisa. E como você não está em guerra com esses países, não pode impor bloqueio, pois é necessário estar em guerra para isso. Bloqueio é que são países que você vai bloquear e que você está em guerra. Senão se torna uma medida de bloqueio comercial. Eu bloqueio os navios espanhóis, assim, no Mediterrâneo só eu faço comércio. Não faz sentido, é preciso ter uma disputa um pouco mais concreta para impor um bloqueio naval. Então você precisa estar em guerra. Parece que os Estados Unidos são aliados da Arábia Saudita, se não me engano. Então é um bloqueio a mexicana, eu bloqueio você, você me bloqueia. Estamos todos bloqueados. Na prática... De qualquer forma, agora está tudo certo, porque o Trump vai andar sobre as águas e pegar as minas uma por uma. Como vocês sabem, ele faz isso bem. Daniele, pães e peixes, também estou procurando... Então, Daniele, como foi que na América eles reagiram a essa história de eu bloqueio você, você me bloqueia, estamos todos bloqueados, a economia está indo por água abaixo? Porque hoje eu estava com o Ivan Greco e Semprini e ele me disse que a pizza, ele está em Nova York, acontece, se não me engano, bem ali, foi o que ele disse. Eu estou em uma avenida com uma pizzaria que em cerca de um mês a pizza passou de $4,50 para $6,50. E a gasolina por galão está sendo vendida por mais de 4,5. É como se aqui disséssemos que a gasolina custa mais de 2 euros.
os preços começam a subir em um mês. Por quê? Porque lá não tem como o jeito desse pessoal. Ou o controle excessivo dos preços já fez tudo aumentar, aumentou tudo. Um pouco, como dizia Paulo, parece uma manobra desesperada essa de ficar lá fazendo um bloqueio e dizer que quem paga o Irã é quem será bloqueado. Aliás, ele afirmou que os ingleses estão conosco, mas eles negaram, dizendo que não tem nada a ver com isso. Quais são os comentários nos Estados Unidos sobre essa escolha de Trump? Então, se acompanharmos também os podcasts americanos, até mesmo meia hora atrás, as perguntas que estamos nos fazendo aqui, eles também estão se fazendo lá. No sentido de que Trump conseguiu suscitar, não só entre os chefes de Estado e de governo do mundo todo, algumas perguntas, ou seja, o que esse senhor quer? Cosa vuole? A opinião pública também faz essa pergunta. No sentido de que, se você for ver uma parte dos eleitores de Trump, quando você estava dizendo a gasolina a 4,60, assim, a Califórnia, que é o estado que tradicionalmente tem o preço mais alto, está se aproximando dos 6. Você citou Nova York, a inflação voltou a subir. E gostaria de lembrar aos seus seguidores de fundos que em meados de maio, o presidente do Fed, que Trump tentou demitir por um ano. Powell, que aliás foi nomeado por ele mesmo, só para mostrar a coerência do personagem. Porque Powell tinha dito para ele, olha, é perigoso baixar as taxas, basicamente baixar o custo do dinheiro. Agora, qualquer um que substituir Powell vai se deparar com o problema inverso, ou seja, o custo do dinheiro já está subindo. Os preços estão fora de controle, como em todos os países do mundo. Quando a inflação começa, é fácil fazer os preços subirem, mas é muito difícil fazê-los cair novamente. Vou te dar um exemplo. As companhias aéreas americanas não aumentaram só os preços das passagens, mas também aumentaram os valores de itens avulsos, por exemplo, a bagagem, que antes era gratuita, incluída no bilhete, agora você tem que pagar por ela. Então, taxa daqui, taxa dali. O americano médio, que todos nós sabemos que normalmente é uma pessoa que vive, como se diz, de salário em salário, ou seja, de pagamento em pagamento. Sabemos que 40% das famílias americanas têm, em média, $400 no banco para despesas de emergência. Então, assim que você mexe um pouco no custo de vida, já era. Cortes na ajuda ao sistema de saúde americano. A população sofre. Nas pesquisas, se você olhar para uma parte dos eleitores dele, é possível. Banco, banco, banco. Mas ele disse que, de qualquer forma, em um mês, a situação vai se resolver. O Estreito de Hormuz vai reabrir. De qualquer forma, estamos vendendo nosso petróleo para os europeus. Estamos lucrando com isso. Enfim, uma parte da opinião pública americana acaba aceitando isso. O verdadeiro problema é aquilo que você disse no começo, Mirko. Ou seja, qualquer um que tenha lido as duas propostas, vamos chamar de propostas dos iranianos e dos americanos, pensa que está lidando com duas guerras diferentes? Não, duas guerras diferentes, de dois mundos diferentes, de 2 séculos diferentes. 1, 2. O tema que você levantou agora, ou seja, o que se diz? Sou influenciado por ter amigos que trabalham ou trabalharam no Departamento de Estado e em agências governamentais. Vou dar um exemplo. No Departamento de Estado, no ano passado, eles demitiram cerca de 1.300 diplomatas. O Departamento de Estado é pequeno em comparação com o Pentágono, mas é decisivo. Isso foi lembrado por um ex-colega meu da universidade, que foi embaixador dos Estados Unidos na OTAN e embaixador em Pequim. Até 3 meses atrás ele foi demitido, até 4 meses atrás ele foi demitido, só para variar, foi o Trump que o demitiu. E Nick Burns, que é uma das pessoas mais respeitadas dos Estados Unidos nesses assuntos, disse: olha, essa dupla Witkoff e Kushner viaja pelo mundo, muitas vezes sem intérprete, sem especialistas do Departamento de Estado. E ele deu um exemplo, disse:
mas nós tínhamos colegas no Departamento de Estado que falavam farsi. Agora, se você vai negociar com os iranianos, não é preciso ser um gênio para entender que é fundamental ter alguém que seja nativo no idioma e também conheça a psicologia. Dell'interlocutor. Ou do adversário que você tem na sua frente. Eles demitiram quase todos. O outro tema, que quem acompanhou na semana passada, justamente no Parabelo. Nós falamos, se você se lembra, Mirko, pela primeira vez, acho que foi realmente o primeiro podcast italiano. Quem está levantando um problema é o Pentágono. O Pentágono se tornou um ponto de resistência formidável contra as trapalhadas de Trump e do seu círculo. O Pentágono não tem apenas um monte de gente irritada, porque muita gente competente foi afastada recentemente, mas também aqueles que ainda não foram afastados. Já havia se manifestado quando atacavam os pescadores caribenhos em águas internacionais. Como dizia o general Capitini, você passa pelo céu e quem passar você mata, e depois eu te aviso quem era, por quê e assim por diante. O Pentágono é um ponto de resistência. A outra novidade desta noite, sobre a qual todos os meios de comunicação americanos estão falando, são os insultos de Trump ao Papa. Atenção, isso está dividindo o mundo católico esta noite. E atenção, não só os católicos, também os evangélicos, também os cristãos, digamos, não católicos. Também na direita, até mesmo em uma parte do mundo que apoiou de forma importante a eleição de Trump. Foi dito a ele, você exagerou. Mais uma vez, lembro a vocês que há 1 mês e meio eu estava em Washington. Justamente naquele dia, ele postou os vídeos onde o ex-presidente dos Estados Unidos e a esposa eram Obama e Michelle, desenhados como macacos. Depois de um tempo, ele teve que tirar aquele vídeo inacreditável. Hoje, aconteceu a mesma coisa. Ele não só colocou, mas depois tirou. Mas meia hora atrás, ele fez uma nova declaração, sempre contra o Papa, dizendo as coisas que ele costuma dizer aos seus adversários políticos. Ele não entendeu que o Papa é, de qualquer modo, uma autoridade moral. É um perdedor, é alguém que não entendeu nada. Trump... Então talvez o Leeds. Então isso é de hoje à noite, na minha opinião, a coisa que mais chama a atenção da opinião pública americana, ou seja, há uma parte do eleitorado de centro-direita, para simplificar, Maga, e assim por diante, que pela primeira vez percebeu que não é o Papa que critica a política de Trump, mas sim Trump, que ofende a figura do Santo Padre enquanto líder moral. Quero destacar que esta noite o Papa está na Argélia, em um país muçulmano, falando sobre paz. Veja só, com tudo o que Trump diz sobre os muçulmanos. A última coisa que pode uni-los é o diálogo com as várias civilizações. E também aquela declaração do outro dia contra Alá, por parte do Trump, quando falou sobre a destruição da civilização, o Papa ficou muito mal com isso, ou seja, não gostou nem um pouco. Acreditem, até mesmo hoje à noite chegaram mensagens de Teherã em solidariedade ao Papa, dizendo: vocês não devem tocar em Jesus. Dizendo para Trump: vocês entendem que essa é uma situação que, na minha opinião, espero estar errado, mas na minha opinião, o Trump está falando sério. Neste ponto, ele já não sabe mais para onde correr. E ele está surtando, se posso usar uma palavra que todos entendemos, ele está surtando, na minha opinião. Também acredito na purga que ocorre nas Forças Armadas Americanas, algo perceptível há algum tempo. Desde a época dos ataques aos barquinhos dos narcotraficantes, sobre os quais eu já falei, ele trouxe isso à tona de novo hoje, dizendo: não destruímos os navios de pequeno porte iranianos, mas e se eles se aproximarem do bloqueio? Vocês se lembram do que fizemos na Venezuela? Vamos eliminar isso também, além do fato de que a maior parte da marinha iraniana está no fundo do mar. Como ele mesmo escreve, honestamente acho esses ataques ao Papa estúpidos, porque ele tem um eleitorado muito evangélico, apostólico, católico, né, o que você quiser.
porque lá se chega a níveis em que existem o Museu do Criacionismo ou coisas do tipo. Nos Estados Unidos, o que é engraçado, eles têm um museu do criacionismo e também estão entre os maiores produtores de ciência do mundo. Essas duas coisas são incríveis. E o outro é a purga, justamente, de muitos membros das Forças Armadas, que tinha começado exatamente naquele período. É um museu de ciência e inteligência do ponto de vista dos especialistas, daqueles que têm atuado recentemente. O X-Ways é muito, muito maior há uma semana, porque era assim até uma semana atrás. Significa que na Itália disseram para ele, olha, aquilo que você quer conseguir, a obra que é mais do que isso. Como vimos, a destruição do programa nuclear não é algo que você pode conseguir apenas com o poder aéreo, com o voluntarismo. Provavelmente, mesmo que Hegseth não goste do que o chefe do Estado-Maior lhe disse, e coloque alguém que diga o que você quer ouvir, mas os meios, esses continuam os mesmos. Não é que os repórteres de repente voem só porque muda o chefe de Estado. Então, cara, os profissionais sabem muito bem que toda essa campanha não começou da melhor forma e agora realmente não sabem como sair dessa. Como já dissemos em várias lives desde o início, os iranianos adotam uma estratégia extremamente sábia. Eles já deixaram de tentar se opor às ações americanas e israelenses há algum tempo e seguem com a sua campanha, que é muito simples. No final, transformar uma guerra regional em uma guerra global, no momento em que ela se torna global, e obviamente toda a culpa, o peso político e econômico dessa ação recai mais sobre os americanos do que sobre os israelenses, que, por sua vez, estão fazendo também sua campanha paralela no Líbano. Mais cedo ou mais tarde, você não consegue sustentar o peso, não digo militar, mas principalmente econômico, e a pressão do mundo que quer que você saia dali. Então, o bloqueio, na minha opinião, do Trump é justamente a última jogada desesperada de quem não sabe mais o que inventar para tentar controlar uma situação que ele mesmo criou. Isso é típico dos americanos, não é, Paulo? Primeiro eu era o problema, depois te ofereço a solução. O problema é que aqui e ali, problema em cima de problema, bloqueio de um lado, bloqueio do outro, não tem saída. Também há o movimento dos navios chineses. Enfim, a questão está se ampliando porque cada vez mais pessoas querem estar envolvidas, se interessam, acreditam pelo que está acontecendo. Alguém diz, digamos, além do petróleo cotado em euro ou em yuan, e essas são algumas alternativas. Alguns já tinham começado a pagar os iranianos em moeda, que não é o petrodólar. Nesse sentido, os iranianos também tinham feito uma proposta. Depois isso acabou não dando em nada. Aos europeus fazemos um acordo, vocês pagam e passam tranquilos. Acho que as monarquias do Golfo não gostam nem um pouco disso, porque se tudo o que exportam não tiver que passar pelo crivo do Irã, existe o risco de que o Irã faça um pouco como o Egito. Começa a cobrar pedágio e se fortaleceria muito, e isso eles realmente não querem. Mas o bloqueio não é sustentável, na sua opinião, Paulo, um bloqueio desse tipo? Quanto tempo pode durar? Uns 2 meses ele vai mudar de ideia em uma semana. Mas, tecnicamente, por quanto tempo ele consegue, quero dizer, do ponto de vista militar, manter um estreito pedaço de mar bloqueado pode durar o tempo que ele quiser, que pode sustentá-lo diante de toda a tua opinião pública e das pressões do planeta inteiro. E isso já é outro assunto. Voltando um pouquinho ao assunto do Papa, eu começo a torcer de novo pelo Urbano VIII e pelo Pio V, né, que eram um pouquinho mais... Se Urbano VIII tivesse dito isso, algo assim já teria sido facilmente invadido. Por isso, na história da Igreja, há papas bastante duros, muito mais duros do que o Papa de hoje, o presidente dos Estados Unidos, que age sem a menor perspectiva, sem o menor rumo. Tem o fato de que agora posso errar o cargo, porém, hoje em Pequim está em visita oficial o chefe, o primeiro-ministro espanhol Sánchez. E ontem ou hoje também estava lá. E aqui posso estar enganado? O Emir, acho que não, mas realmente alguém importante do Golfo, de países hoje em guerra. Quando começa essa peregrinação? E também aguardam, e também em visita, né, a presidenta ou o presidente do Kuomintang de Taiwan, para dizer quando começa a ter esse tipo de contatos.
no prazo de uma semana, 10 dias, todos em Pequim, já te dá uma ideia de como ele está começando a olhar para o mundo para poder seguir em frente, porque também é preciso. Quer dizer, diante de uma ação, a pessoa pode ter uma forma de reação, mas diante de gestos impensados, você nem tem tempo de elaborar uma estratégia de reação. Agora Trump impõe o bloqueio. Qualcuno, honestamente, já pensou quanto tempo isso vai durar? Quais os objetivos e regras de engajamento, na sua opinião? Alguém que precisa reagir pode comandar o navio? Estamos construindo um gazeiro que, se tocado aos poucos, explode de forma visível até da lua. O armador desse navio, no que ele deve dizer ao seu comandante. Diante de um responsável final pela decisão que está se afogando, como o presidente dos Estados Unidos, cercado por pessoas que, quando não estão se afogando, falam umas besteiras impressionantes. Isso não faz nada além de aumentar a entropia, aumentar a confusão. E leva todos, mas realmente muitos, a recorrer ao único que até agora não fez bagunça, que no fim das contas é a China. Agora, se é conveniente recorrer à China, ou se ela faz isso por espírito de bondade, não. Mas diante de um louco, um delinquente já é melhor, porque pelo menos tem uma linha de racionalidade. Tendo que escolher entre um louco furioso e alguém que é apenas um aproveitador, escolha o aproveitador, porque talvez você encontre um ponto de equilíbrio nos interesses comuns. E é isso que vários países do mundo estão começando a fazer. Recorrer a uma potência que hoje é vista como um fator de pacificação e, uma vez vista assim, só seria tirada dessa posição por muitos erros graves de Pequim. Vai ser um pouco difícil, porque Pequim já é muito ponderada em suas ações, sempre teve uma estratégia muito prudente que evita o confronto armado ou até mesmo o confronto direto. Por isso que Pequim faça algo tão errado a ponto de trazer tudo de volta para os braços dos Estados Unidos começa a ser bastante difícil. E esse é um dos maiores danos que Donald Trump está causando ao seu país e aos países ao redor, como o nosso, por exemplo. Talvez não seja tanto, a gente leva na brincadeira, é uma bizarrice, mas as posições que os Estados Unidos perdem em termos de prestígio internacional não é com um novo presidente que vão recuperar. Não é como se dissesse, desculpem, erramos, colocamos aquele estranho, agora voltamos ao normal. Nesse tempo, essas posições já foram preenchidas por outros. No seu tempo, você tem que se esforçar muito para tirá-los de lá e tem que pagar muito para tirá-los de lá. Falando de Einstein, não sei ao certo o que Trump fará, mas tenho certeza de que o próximo presidente, como já disse em outras lives, vai passar os 4 anos de mandato pedindo desculpas para metade do planeta. Bem-vindo, Edward. Você chegou na hora certa, como se diz. Boa noite. Falando sobre o que disse o ministro da Defesa chinês, que falou claramente para a Marinha americana. Nossos navios estão usando o Estreito de Hormuz. Temos acordos comerciais e energéticos com o Irã. Não interfiram. E você chegando, não é? Pois é, nem foi de propósito. Eu ainda nem tinha lido a letra da música. E você me mandou isso logo antes da live. Então, por favor, não. Exatamente. Eu também estava considerando essa hipótese, que a China, justamente sabendo o quanto é importante o tráfego comercial que passa por Hormuz para a China. Imagino que vocês não tenham acabado de falar sobre isso. Em essência, é evidente que a jogada do Trump é realmente forçada e abre a possibilidade de um confronto, no mínimo diplomático, muito importante, como acabamos de ver. O problema para a China é exatamente o tema deste post que mandei ao Mirko recentemente, é que no momento, na região, basicamente no Mar Arábico, se quisesse empregar forças aéreas e navais, teria realmente um contingente muito limitado, porque a China tem uma base que fica em Djibouti, então é uma base de onde pode, de qualquer forma, basear algumas unidades navais. Normalmente há algumas unidades navais baseadas lá, mas no momento ainda é uma força muito reduzida. Como vocês podem ver, uma delas é essa que estão vendo agora. É uma fragata, né? A fragata da King, enquanto a outra, justamente à esquerda, é um caça-minas. Há apenas 2 unidades de superfície relativamente modernas,
Mas mesmo que quiséssemos chegar ao ponto de imaginar um confronto, que eu realmente não acho que seja possível imaginar, mas justamente imaginando esse cenário, elas seriam enormemente inferiores às forças-tarefa dos Estados Unidos na região. Então veja o que a China poderia fazer. Mas então sempre existe, na minha opinião, a hipótese de escoltar navios comerciais. Isso é possível. Então, talvez usar inicialmente as 2 unidades que ela tem no local para justamente mostrar a bandeira, digamos, escoltar os navios, sem, obviamente, buscar o confronto e avisando, obviamente, os comandos norte-americanos. Mas isso também abre cenários de pesadelo, pois isso basicamente violaria o bloqueio imposto pelos Estados Unidos. Como podem ver, veja que nem está claro, porque em alguns casos veremos depois com você. Se assim, navios tentam entrar e sair, depois fala daqueles que pagam, tentando além disso, não são. Hoje eu parece. Este primeiro tweet do Trump, que é de ontem, foi o primeiro tweet em que esse bloqueio foi anunciado, justamente era muito vago, pareceu generalizado, e assim por diante. Enquanto hoje eu vi que o CENTCOM, ou seja, né, o Comando Militar dos Estados Unidos para a região, também fez um tweet, porque, ao que parece, usa-se o X para essas comunicações, ele fez diretamente uma publicação no X, algo que vejo poucas vezes, em que especificou que são alvo desse bloqueio naval os navios que utilizam os portos iranianos e que, portanto, ou vêm de portos iranianos ou têm como destino declarado os portos nas costas iranianas, enquanto os navios dos países que não participam do comércio com o Irã, mas que ainda assim estão no Golfo, podem teoricamente passar. Também aqui podem surgir zonas cinzentas, com navios alegando ir a um lugar e terminando em outro. Essa é outra hipótese que me vem à mente. Além disso, hoje vi que sempre, se não eram, fontes militares dos Estados Unidos declararam que haverá um período inicial em que o bloqueio não será aplicado de forma generalizada, nem mesmo para aqueles navios que vão em direção ao Irã, para dar tempo aos navios que já estão carregados e que já estão na área de países neutros de partirem. Então, li isso também hoje, uma espécie de recuo parcial, se quisermos ver dessa forma, enquanto, de fato, o primeiro tweet de Trump foi basicamente um ato de guerra contra o Irã, obviamente. Isso é um pouco difícil. Eu entendo na saída, tudo bem, é óbvio que você vem do Golfo Pérsico, mas na entrada, quem me impede de declarar que eu estou indo, sei lá, Exato, ao Iraque e no último momento viro para o Irã? Mas, de fato, isso veremos. Sempre existe a hipótese de que nesses dias talvez as negociações, as tratativas, as coisas mudem de novo por caridade, mas se isso não acontecer e realmente começar o verdadeiro bloqueio, então passam-se os primeiros dias que disseram que vão dar um tempo para os navios irem embora e aparecem os primeiros navios, talvez com bandeira chinesa, que tentam passar. É algo de uma graça, qualidade inaudita. Ainda mais, como disse Mirko agora, se houver navios, talvez até iranianos ou de países que não são inimigos, que dizem que vão talvez para o Iraque, que dizem que vão legitimamente, poderíamos quase dizer, ou seja, do ponto de vista deles, o que eles devem fazer. Dizem que vão para um porto, mas depois mudam de ideia e vão para outro ou alteram a declaração. Aliás, isso foi visto com muita frequência, lembro, com as ações dos Houthis sobre o tráfego mercantil no Mar Vermelho. Lembro que nos sites em que se acompanham os navios mercantes, que têm justamente a posição e também o porto, tanto de origem quanto de destino declarado, muitas vezes faziam esses jogos em que se diziam porto e depois, na verdade, acabavam em outro porto. Ou até mesmo lembro que navios mercantes, talvez pró-ocidentais, digamos, me permitam o termo ocidentais, escreviam, não, nós somos tripulação chinesa, navio chinês, vamos para porto chinês. Estava escrito exatamente assim, digamos. No transponder, basicamente, que depois é detectado pelos sites que usamos para rastreá-las, e, na verdade, obviamente, não eram navios chineses. Então, acabam se criando todas essas zonas de sombra, zonas cinzentas, que, obviamente, poderiam levar a, não digo a um confronto armado, mas, no mínimo, situações realmente de crise, justamente de crise em que os Estados Unidos tentam, talvez, abordar alguns desses navios, tentam controlar a carga para onde está indo, tentam justamente usando, talvez, helicópteros, forças locais, verificar fisicamente.
que o navio declara corresponda ao conteúdo e que esteja indo para o destino que declarou. Mas se você encontrar no meio até mesmo uma daquelas duas pequenas embarcações chinesas que vimos, o que se faz? O que você faz? Você se aproxima? Não se aproxima? Na minha opinião, estamos realmente em uma loucura dentro da loucura. Mas é preciso analisar, ou seja, considerar todas as opções agora. Outro dia se falou sobre contratorpedeiros americanos enviados para detectar minas. E também conversei sobre isso com Giulio Poggiaroli. Sim. O que você está fazendo aí? Eles não têm a capacidade de dragá-las, etc. Talvez possam apenas identificá-las. Deixo claro que sobre essa questão não estou muito por dentro, nem tive oportunidade de investigar em detalhes. Mas também me parece muito duvidosa a eficácia daqueles dois contratorpedeiros, que são unidades generalistas, muito eficazes em outros papéis, mas enfim, para ações de desminagem, me parecem pouco adequados. E, aliás, sobre essa questão, que de fato é uma questão bastante inédita, porque seria a primeira passagem de unidades militares navais dos Estados Unidos pelo Estreito de Hormuz, desde que começou toda essa confusão. Me perdoem o termo. E, na verdade, eu também te mandei uma fonte sobre isso, se não me engano, porque nem está tão claro que aqueles dois navios, que aqueles dois contratorpedeiros tenham realmente passado, os dois, como disseram, pelo estreito. Porque, pelo que vi, na verdade, um analista, olhando sempre os sites de rastreamento de navios com transponder, então, ainda assim, existem algumas margens de erro. Mas, enfim, não é certo, não é verificável, pelo menos até esta manhã, início da tarde, quando eu olhei que realmente os dois tenham passado por Hormuz. É possível que uma já estivesse dentro, enfim, além de Hormuz, tenha se aproximado e depois voltado. Então não é certo que, obviamente, os iranianos disseram que não passaram, então as declarações dos dois lados entram em conflito. Neste momento, eu não saberia confirmar a tese dos Estados Unidos. Exato, essa é a evidência que não é suficiente para nos fazer dizer que realmente passaram, porque naquele momento são dois, os contratorpedeiros, dois diferentes, que poderiam, na verdade, ter chegado dos dois lados opostos e depois voltaram para trás. Então não dá para dizer que eles tenham passado de acordo com, obviamente, as fontes abertas que nós temos. Depois, se surgirem outras, podemos, enfim, desmentir ou confirmar, é isso. E, aliás, os lados passam, obviamente, pelo lado mais distante. É sim, aquele que fica perto de Oman. Daniele, muitos também perguntavam no chat se existem democratas na América prontos para aproveitar essa confusão. Existe um movimento, pelo menos duas perguntas foram feitas, sobre muitos senadores quererem fazer mais um impeachment contra Trump. Essa notícia é verdadeira. Quão viável isso pode ser? Ou os americanos, como já dissemos várias vezes neste canal, perceberam que Trump poderia até decidir sair e então haveria discussões internas, se ele tem poder para isso ou não. O problema é que, se ele faz isso tecnicamente, depois não adianta querer decidir 6 meses depois se ele tinha ou não o direito de fazer isso. E então percebemos que quando você tem um presidente tão fora dos padrões, tão não convencional, os famosos instrumentos de equilíbrio de poder americanos ficam bastante enfraquecidos. Veja, porque você nunca teve um presidente com quem precisava disputar. Não assim, quero dizer, Obama, em comparação, no máximo te dava um empurrãozinho. Legal. Esse ponto é muito importante. Eu vi a pergunta do seu seguidor sobre os democratas. Os democratas, como estamos registrando há 1 ano e meio, em nível nacional no Congresso, ainda estão sob pressão. Ou seja, eles têm uma velha liderança que é basicamente da geração do Biden, da Pelosi, que está sob pressão e não aguenta mais. Eles estão crescendo entre os governadores, especialmente as figuras femininas, na minha opinião. As duas mulheres que foram eleitas, Rhode Island e Virgínia, são muito interessantes. Além do governador da Califórnia, que, porém, na minha opinião e também na de amigos americanos, está numa posição radical demais. Me permita dizer, está à esquerda em relação ao eleitor médio americano. Então, no Congresso, eles estão sob pressão. Segunda questão. A pergunta que você fez antes sobre a inflação e tudo mais, todo mundo está se fazendo essa pergunta.
Já no ano passado, todos nós estávamos convencidos, começando pelos maiores economistas do mundo, que com a introdução das tarifas, contra tudo e contra todos, haveria um impacto muito forte na conjuntura econômica americana. Houve, mas não tão forte. Quanto mais você se aproxima das eleições de meio de mandato, mais fica claro que o aumento do custo de vida pesa sobre o eleitor individual. Se você for ver muitos encontros de deputados e senadores republicanos, no nível popular, nas comunidades, nas vilas, acabam com polêmicas muito fortes, no sentido de que o eleitor médio republicano não está satisfeito. Mas atenção, o fato de eles não estarem satisfeitos. Por exemplo, na mídia italiana, insiste-se no fato de que Trump está muito baixo nas pesquisas. É verdade que ele está muito baixo em alguns temas, não em tudo. É igualmente verdade que, porém, isso não quer dizer, primeiro, se não há eleições, você pode estar até com 0,1 nas pesquisas, mas continua governando. Segundo, não quer dizer que só porque você está muito baixo, se houver votação amanhã de manhã, os democratas vão ganhar. Vamos à questão do impeachment, que é um ponto sobre o qual há meses, realmente, eu diria, o Parabellum merece reconhecimento entre os poucos sites italianos que abordaram seriamente a questão. O impeachment, se houver votação hoje, digamos assim, se houver votação hoje, os democratas vencem na Câmara. Então Trump já disse isso há 2 meses, nós falamos sobre isso justamente aqui. 2 meses atrás, em uma reunião com os deputados republicanos, ele disse: aqui, se houver votação, eu levo, porque perdemos, eu sofro o 3º impeachment. A discussão é que, se continuar, como descreveu o general Cattini, do ponto de vista militar também, mas como consequência política de escolhas pouco claras, digamos assim, no nível militar, corre o risco de perder até o Senado. Então ali a questão se torna muito séria, porque de fato eles são capazes de colocar metade do governo sob acusação. Os democratas estão claramente esperando o dia em que vão votar. E, como todos os países do mundo, vimos isso também ontem na Hungria. Se você pensar bem, você vota sobre a situação econômica, não vota sobre a política externa. Não é o Irã que faz um fazendeiro de Oklahoma votar, mas é a consequência de um bloqueio que você criou. Ou seja, você criou um problema e agora está aí mostrando que vai resolver. 1, 2... Uma discussão que aconteceu justamente hoje de manhã nos podcasts americanos é a seguinte: há rumores de que Trump, no final, tente fazer um acordo de mediação com os iranianos. Muitos apresentadores de podcasts americanos diziam: mas me desculpe, esse acordo de compromisso já tinha sido feito pelo Obama há 15 anos. Eu estava presente quando, depois dos acordos do Obama com o Irã, que eram acordos limitados, com 1000 detalhes, mas eram acordos. Eu estava presente quando Obama veio à Conferência Mundial Anual do IPAC em Washington. O IPAC, vocês sabem, é o lobby judaico-americano mais importante, incrivelmente importante. Naquele momento, Obama veio e pouco depois, Netanyahu veio falar. Foi um confronto de titãs, no sentido de que Obama defendia, obviamente, seu próprio acordo de compromisso com os iranianos. Netanyahu já naquela época disse, mas nem pensar, e assim por diante. A realidade é que no debate de hoje também nos Estados Unidos, alguém diz, mas será que Trump, depois de toda a confusão que causou, vai ser obrigado a voltar aos acordos de Obama? Que ele, Trump, assim que se tornou presidente, cancelou, sendo que aqueles acordos tinham um mérito, de certa forma, de manter algum tipo de controle com um único ponto que eu gostaria de destacar, que me parece que ninguém esclareceu ainda. Se vocês se lembram, voltando 15 anos atrás, quando começaram todos os ataques, primeiro com o Iraque, mas depois com a Líbia, o que os americanos disseram para Gaddafi? Você abre mão das armas químicas, bacteriológicas e seguimos em frente.
Assim que ele aceitou o compromisso, eles o destruíram. Então, a mensagem que foi passada para os chineses, especialmente, eu me lembro que houve uma discussão até nas universidades em Washington sobre isso, que os amigos, os estudiosos chineses, diziam: mas, desculpe, como é que os Estados Unidos da América fazem um compromisso, até mesmo com um ditador como Gaddafi, e na manhã seguinte, depois que ele aceita, eles o eliminam? Mas ninguém vai confiar mais. Essa era Uma oferta que eles esperavam que ele recusasse, mas ele aceitou. Exato. Mas, me desculpe, o outro grande, enorme erro, porque sempre falamos de forma crítica sobre Trump, mas o Obama também fez coisas de outro mundo. Começando pelo apoio que ele deu ao Sarkozy para destruir contra a opinião dos italianos de direita e de esquerda. A Líbia foi destruída e nós tínhamos avisado. Tomem cuidado. Quando Obama disse a Assad: esta é a linha vermelha, não ouse matar o seu povo, senão eu vou agir. Depois disso, ele fez mesmo assim e Obama não fez nada. Então, por que estou dizendo essas coisas para vocês? Porque o comportamento de Trump não é tão excepcional entre os comportamentos que vêm das lideranças americanas. Há momentos em que os americanos fazem umas bagunças inacreditáveis. E digo mais uma coisa, porque gostei da piada que o general Capitini fez sobre a visita da líder da oposição de Taiwan a Pequim. Se vocês lerem o Financial Times desta manhã, ou seja, de segunda-feira, verão uma coisa muito interessante. Na verdade, os chineses encheram Taiwan de mensagens positivas. Não os ameaçaram de forma alguma. Eles disseram: vamos aumentar a cooperação, vamos nos encontrar com mais frequência, mandem seus produtos para nós, inclusive os culturais. Ou seja, os chineses, confirmando o que diz o general Capitini, na minha opinião, entenderam que se abriu uma brecha. Em um mundo onde ninguém consegue mais entender o que esse homem, Trump, quer, é preciso ter posições que sejam, de alguma forma, pelo menos compreensíveis. Última coisa, o golpe que eles levaram ontem à noite em Budapeste. Quero dizer, Trump outro dia mandou seu vice-presidente, todos nós sabíamos que Orbán iria perder. A discussão era se ele perdesse por pouco e então a situação constitucional húngara travaria, ou se você conseguiria trazer a Hungria de volta a um Estado de Direito. A derrota deles nas eleições já era esperada. O fato de você ter colocado seu vice-presidente dos Estados Unidos em uma campanha eleitoral de um país membro da União Europeia, sabendo que eles perderiam as eleições, não é um sinal tranquilizador. Porque alguém poderia te dizer com todo respeito que você não é exatamente um gênio. Não, falar pela mim, a visita de Vance fez a pesquisa cair ainda mais. Exatamente, essa é a análise que você fez bem em mostrar. Atenção, isso é um sinal, ou seja, o general Capitino fez bem em destacar esse ponto. Tem um trecho muito interessante aqui dentro. Talvez eles estejam vendo que no fim o soft power é melhor, podendo até fazer algo federal, não? Taiwan mantém sua independência, mas nominalmente faz parte da Grande China, assim você salva os dois lados sem precisar de conflitos. As eleições que viram a guerra na Ucrânia, né, o que está acontecendo com Trump, etc., por uma ilhazinha assim, eu sei que é uma obsessão secular, histórica, etc., mas não vale absolutamente a pena. Depois é óbvio que os chineses sempre fazem algo muito de fachada. Depois, de qualquer forma, continuam tranquilamente a violar o espaço aéreo, a aumentar os exercícios militares. Existe uma colaboração em andamento com os russos, tanto em exercícios navais, quanto em operações de desembarque coordenadas com os paraquedistas russos. Então, de qualquer forma, continuam por baixo dos panos com o programa militar deles, continuam avançando, nem mais nem menos, apesar do fato de que ligam à televisão taiwanesa. Mas talvez possa ser também uma questão de vamos tentar os dois caminhos,
o da força e o do incentivo, e ver qual deles nos aproxima mais. Por que abandonar totalmente um caminho? Vamos tentar todos, contanto que alcancemos nossos objetivos. Queria perguntar também sobre isso. Paulo, o que você acha do que aconteceu na Hungria? É verdade que, pelo menos na internet, já era sabido, há pelo menos 2 meses a gente já sabia que Magyar venceria de lavada contra Orbán. Então, talvez Daniel, com um pouco de malícia, quisesse dizer que Trump mandou Vance lá para queimar ele. Assim, ele iria lá para causar boa impressão e voltaria para casa totalmente derrotado. Ou por total incompetência, ignorância e desconhecimento da situação real do povo na Hungria. Outro dia parecia que tinham ganhado a Copa do Mundo, né? O povo, né? 80% dos eleitores não se via isso desde 89. Mas eu já adianto que não é que eu seja um especialista, não só não sou um especialista, como também nem me aprofundo muito, mas observo aquelas coisas que todos nós ouvimos. Depois de 16 anos, qualquer pessoa faça o que fizer. Vamos pegar o chanceler alemão Kohl, que ficou 12, 14 anos, a Merkel, que ficou 10 anos depois de um certo número de anos. Mesmo que o candidato seja Pinóquio, ele ganha as eleições, porque, sabe, chega, vamos tentar, depois de 16 anos de Gepeto, vamos tentar o Pinóquio, só para variar. Isso é normal, primeiro. Segunda consideração, não é que a oposição venceu. Olha, a Hungria tem uma situação muito estranha, porque tem a direita, a extrema-direita e a direita ainda mais extrema. Tem um parlamento inteiro assim, não tem ninguém do centro da esquerda ou da extrema-esquerda. Em todos os outros parlamentos do mundo, digamos que há um grupo progressista, há um grupo conservador, ou se fizermos com base ideológica, há um grupo de esquerda e um grupo de direita. A Hungria não. A Hungria tem apenas 50 tons de preto, digamos assim, e é isso. Então, esse grande aplauso pela troca deste ou daquele, vejam que eles passaram do preto sépia para o preto metalizado, mas continua sendo a mesma coisa. Agora é preciso ver as ações que vão decorrer disso. Nós vemos com certeza que de agora em diante a bandeira da Europa vai tremular sobre o Parlamento de Budapeste mais livre do que nunca. Mas ainda é preciso ver porque os eleitores todos, 80% dos eleitores húngaros disseram: nós ainda queremos uma Hungria que não seja exatamente essa grande nação progressista, aberta para isso, aberta para aquilo, aberta para tudo quanto é lado. Queremos alguém um pouco mais tranquilo que Orbán, mas que seja mais ou menos nessa linha. É isso que estão dizendo. Sim. Isso também diz Paolo, do ponto de vista, as pessoas não gostavam muito da ligação com a Rússia e principalmente da campanha de Orbán contra Zelensky. Praticamente, em certo momento, parecia que os dois candidatos na Hungria eram Zelensky e Orbán, porque havia vários cartazes contra Zelensky. Sim, mas na Itália... um progressista... In Itália, isso não tem nada a ver com o sucesso da esquerda. Ele, inclusive, vem do partido. É preciso uma dose de imaginação que foge bastante do que é o dado real da questão, o dado real. É interessante, agora eu estava procurando enquanto me ouvia, mas prometo encontrar isso para vocês da próxima vez. Tem um pensador, um filósofo francês, que criou um termo muito interessante, chama-se a crise dos estados gladiadores, ou gladiadores, depende de como é colocado. Existe a ideia de que é a força, que é a violência que regula as relações entre os estados. Ele defende algo que, na minha opinião, é interessante, pois isso valia quando só existiam estados no cenário político. Ou seja, quando era o tempo da Guerra Fria, eu tinha mais tanques, você tinha mais tanques, eu fazia cara feia, você fazia cara feia. Era o sistema que regulava todo o sistema. Hoje, ele diz, né, surgiram outros atores transnacionais, por isso essa abordagem não funciona, porque simplesmente você não encontra o inimigo. O inimigo não aceita lutar com você do seu jeito. Ele te enfrenta de outras formas, com movimentos de opinião, te expondo ao ridículo no mundo todo com memes e movimentos culturais para a direita e esquerda. Você diz, mas não vai atirar em mim? Não. Eu só te faço passar vergonha e ficar ridículo.
E isso traz uma grande novidade também para as relações entre as nações. Existem nações que começam a entender isso e outras, e nesse caso me parece que os Estados Unidos são uma delas, que ficaram presos a um modelo mais anterior à Segunda Guerra Mundial, ou seja, à política das canhoneiras. Vejam que todas as coisas, todas as ações políticas nascem de uma visão que se tem do mundo e de si mesmo em relação ao mundo. Por isso, por exemplo, a lei naval dos Estados Unidos vai derivar da ideia que os Estados Unidos têm das relações com as potências que competem com eles. E se não entenderem que talvez os chineses nunca queiram travar uma batalha naval ao largo de Taiwan pelo domínio do Pacífico, vão continuar construindo porta-aviões, vão continuar fazendo coisas que, na prática, para a próxima guerra, não serão o que realmente precisam. Já tivemos 2 avisos disso. A guerra na Ucrânia, com a chegada dos drones, um tipo de guerra pobre que derrota uma guerra rica. E os iranianos só reforçaram isso. Uma guerra pobre que coloca em dificuldade no cenário internacional uma grande potência, mas em uma dificuldade ainda maior. Provavelmente esse é o novo paradigma, e se você não enxerga isso, também tem dificuldade em imaginar seu modelo de defesa, seu modelo de se posicionar em relação às outras nações. Veja como está levando pouco tempo para repensar o círculo de alianças. A Europa está começando a pensar seriamente. Talvez os americanos nunca tenham sido tão aliados assim, e não é certo que, se realmente precisássemos, eles nos defenderiam. A preocupação não é a dos americanos de que, quando precisarmos, os europeus não nos defenderão, é exatamente o oposto. Se nós precisarmos, são os americanos que não nos defendem, e por isso precisamos construir uma série de relações internacionais de defesa que leve isso em consideração, e estamos fazendo isso rapidamente, numa velocidade que há 20 ou 30 anos nem seria pensada ou imaginável. Agora, entender esses elementos, na minha opinião, te permite uma chave de leitura dos acontecimentos daqui a alguns anos com um grau maior de realismo. Os Estados Unidos parecem não ter entendido isso até hoje. E continuam a latir. Quando o som do cachorro latindo não assusta mais porque se tem medo de outra coisa e se busca segurança em outras atitudes, mesmo pagando por isso. Ou seja, o que vocês acham? Vocês pensam que se aproximar da China é de graça e sem custos? Pelo menos em troca, ela oferece certa estabilidade e tranquilidade. E então estamos em um momento, para mim, realmente muito mais complexo do que essas besteiras. O que o Trump vai fazendo à torto e à direito, porque não é só ele, mas sim todo um grupo de pessoas que acredita que esse é o jeito de dialogar com o mundo. E o mundo simplesmente parou de dialogar com eles. Não é que os enfrenta, simplesmente não os escuta. O que é ainda pior? Mas não é só isso. Existem países que se comunicam. Antes, Eduardo dizia, CENTCOM se comunica através do X. Existem países que despertaram, ou pelo menos algumas entidades estatais, e realmente usam as redes sociais como meio de comunicação, muitas vezes as embaixadas. A embaixada russa na Itália é particularmente ativa no X. E há países, por outro lado, que ignoram. Por exemplo, você nunca verá a von der Leyen, algo assim, escrever no X, não, comunicados, etc. Existe um mundo que está se movendo porque você entende. Quando escreve algo no X, nem precisa levantar o telefone e ligar para o jornalista. Os jornalistas já estão lá esperando. O mundo já está lá esperando sair esse novo tweet de Banzo, de Hexet. E então também é uma forma mais direta de você mesmo controlar, porque você pode lançar algo sob medida. Olha que hoje vamos atacar, olha que agora vamos fazer as pazes. Se você diz que depois Trump sempre fala, o último foi há 1 hora, onde ele diz: de qualquer forma, agora os iranianos estão se mostrando abertos a um acordo. Mas você acabou de me dizer que vai impor um bloqueio a eles, e então talvez o mercado se acalme. No dia seguinte começa un'altra dichiarazione. E então percebemos que quem sabe usar pode até tirar bom proveito disso. Sabemos que houve muita negociação com informação privilegiada durante esse período de comunicados e adiamentos de tratados. Basta seguir Polymarket e outras coisas, apostas de milhões feitas 2 minutos antes de sair um tweet. Veja só, sempre acontece na sexta-feira à noite e todo mundo sabe que as bolsas estão fechadas no sábado e no domingo.
Eu até vi no Polymarket apostas sobre o número de navios que passariam em uma semana pelo Hormuz. Tinha umas coisas inacreditáveis. Mas, de fato, isso também é um fator. Mas eu me pergunto e me conecto ao que disse purissimamente Capitini, porque realmente, fora do nosso ecossistema midiático ocidental, como isso é visto? Na minha opinião, é visto como se os Estados Unidos devessem ser a potência que garante a ordem, que garante a seriedade internacional, o livre comércio e tudo mais. Não é isso. Até mesmo o modo de comunicar, exatamente como você acabou de descrever, Mirko. É um nível de seriedade que não é sério, que, na minha opinião, a longo prazo, nos países, talvez principalmente na Ásia, aqueles que não são facilmente subjugados por várias ameaças, justamente. A hegemonia dos Estados Unidos, mais ou menos direta, começa a ser cada vez menos atraente. Muito pouco, muito pouco. E, por outro lado... já tá isso. É que em inglês, mas que refletem escritores e personalidades daquele mundo. Lá são eles que pagam a crise mais dura. Não é a Europa, não é a América do Norte, mas o principal é justamente a dependência, era asiática. 2, você sabe o valor que chineses, japoneses, etc., dão à palavra, basta ver a cara da primeira-ministra japonesa. Coisas desse tipo, ela ficou paralisada. Então, eles já consideram nós, ocidentais em geral, menos confiáveis, menos honrados. Aí aparece alguém como Trump, alguém como Hexet. É óbvio que para eles tínhamos razão. Eles são decadentes e isso é a prova, porque aí cada um alimenta também seus próprios vieses. Obrigado. Nós tínhamos razão em dizer que esses são decadentes e assim por diante. Imagine só como fica quem vai atrás, como dizemos, aliados ou pseudo-aliados em várias empreitadas. Olha, ali ainda talvez seja mais miserável, se me permite, porque pelo menos os americanos... Trump, aquilo... A liderança estadunidense escolheu, na minha visão, justamente esse modo de fazer política muito gangsterístico. Capitini, talvez isso não funcione mais muito, porque você precisa encontrar quem jogue esse jogo com você, tipo a Rússia, talvez ainda jogue esse jogo. Dessa forma, a China já pareceria ter pouca importância para o bem e para o mal, porque, por incrível que pareça, eu já conversei sobre isso com Mirko outras vezes. A China, por exemplo, manda ajuda militar a esses países aliados, manda realmente muito pouco, não faz nada, não participa desse jeito, desse tipo de jogo, desse confronto. E, por outro lado, não participando dessa forma, você acaba ficando com a imagem, digamos, de tudo. Um nível superior de seriedade, de confiabilidade, de segurança, até mesmo de simplesmente segurança. Se eu sou aliado de um país como os Estados Unidos, hoje em dia, existe o risco de acabar entrando em guerra a cada 3 dias. Ou então que me peça para enviar justamente, eu vi antes até uma pergunta no chat, mandar talvez navios para ajudá-lo aqui e ali na guerra, na qual não temos nada a ver, ou de qualquer forma não ganhamos nada com isso. Até mesmo a própria potência, digamos, hegemônica, ou de qualquer forma aquela que deveria ser a potência hegemônica, coloca em risco o bem-estar econômico global por questões de importância relativamente secundária. Ou seja, não é que os Estados Unidos, na minha opinião, se não tivessem atacado o Irã, estariam sob risco de alguma ameaça bíblica ou algo do tipo. Então, neste momento, parece realmente algo bastante irresponsável. É isso. Então, Eduardo, acho que talvez seja preciso fazer, talvez até uma live só para isso. No sentido de que o Irã é realmente um aliado da China, eu diria que eles têm estado próximos, aliados, mas é uma relação de conveniência. Eles nos vendem petróleo. Por que os chineses arriscariam? A reputação, pois ao enviar muitos sistemas de armas, correm o risco de não funcionarem bem ou serem destruídos. Você passa vergonha, acaba se prejudicando no mercado de aquisições, e principalmente quando você se envolve tanto assim com um aliado que nem é tão aliado assim, né? Na verdade, eles só compram coisas e é isso. Existe o risco de você acabar entrando em um ciclo onde precisa continuar alimentando e sustentando a cidade. Esse foi um erro que a Rússia cometeu nos anos 80, quando começou a apoiar por uma questão de tentar reunir o maior número possível de países. E eles acabaram absorvendo uma avalanche de países do terceiro mundo.
africanas que custavam uma fortuna porque estavam sempre em guerra entre si e que não traziam absolutamente nada e que, se não me engano, viviam exatamente assim. De vendas banais, etc., que quando houve o colapso dos preços de venda, todos eles praticamente passaram a ser subsidiados pela Rússia. Na metade dos anos 80, quando a Rússia enfrentava problemas econômicos, acredito que a China também observa essas situações. Sim, exatamente. Assumir um risco e depois ter que subsidiá-lo é justamente o oposto daquela política que justamente era a política de Guerra Fria da URSS. Desse ponto de vista, especialmente tanto no Oriente Médio quanto na África, havia países que recebiam uma quantidade de armamentos para a época, até mesmo muito modernos. Mas se a gente for ver, se comparar com os conflitos de hoje, realmente contemporâneos, é um abismo de diferença. Basta ver, por exemplo, na Guerra do Yom Kippur, o que a Síria recebeu em poucos dias para restabelecer suas forças. E, por outro lado, também Israel, era um jogo completamente oposto, caríssimo, até mesmo em termos de imagem, porque se você manda seus melhores sistemas antiaéreos para a Síria, eles acabam sendo usados sem muito treinamento, às pressas. Depois, é claro, eles podem acabar passando vergonha. O que a China faz hoje é o contrário. Sinceramente, não acho que esse seja um caminho seguro no sentido de nunca agir. Às vezes, esse gangsterismo americano também pode funcionar, né? Inclusive em termos de imagem. Nunca intervir, nunca ajudar, do ponto de vista militar, pode ser, em outros casos, visto também que não se pode, enfim, não se pode confiar muito na China para defesa. Então, não sei, é certo que o que a China faz é realmente diferente do que os Estados Unidos ainda fazem atualmente. É bem diferente do que faziam a União Soviética e os Estados Unidos na Guerra Fria. Então, é o momento de agradecer ao patrocinador desta noite, que é a Incone, que imagino que todos vocês conhecem e utilizam. Lembrem-se, meus caros, que, assim como eu, todos os dias vocês recebem e-mails de spam, ligações, serviços automatizados. Muitas vezes, bem, vocês ficam confusos sobre como eles conseguiram colocar vocês na lista deles. Bem, saibam que toda vez que vocês se cadastram em um site para um serviço gratuito, se algo é de graça, significa que o produto são vocês. Então, Incone, o que é isso? É um serviço que basicamente rastreia online os seus dados de vários corretores de dados com o objetivo de reduzir as suas informações em circulação. Isso ajuda não só a evitar que os dados sejam revendidos para fins de marketing, mas também a diminuir o spam por e-mail ou ligações indesejadas. Menos dados online significa ter um rastro menor na internet, então você está menos em risco. Pois é, Incone, ao contrário de outros, não revende os dados. Você paga um pouco, na verdade muito pouco, porque com o meu link você tem 60% de desconto, o link está na descrição e no chat. E além disso, obviamente, você também ajuda a apoiar o canal, né? O trabalho que fazemos, e isso é algo muito útil para todos. Eu uso pessoalmente, tanto nos meus números de telefone, quanto nos da minha esposa e nos meus e-mails. Percebi que no último mês eu tinha recebido uma ligação chata de alguém e muito menos nos e-mails. É um serviço útil onde você pode cadastrar vários e-mails e números de telefone. Então eu sei que muitos usaram até mesmo em nível empresarial, inclusive com o meu código, então agradeço porque recebi alguns e-mails. Eu fiz a minha empresaderie, Incone com o link do Parabellum. Eu aprecio muito isso, é uma forma de apoiar o canal. Vamos ver, ao final, o resumo do que aconteceu no nível militar. Perdas, Eduardo, entre acidentes, aviões abatidos, missões estranhas. Porque eu digo isso com toda honestidade, nós fizemos a cobertura da missão para resgatar os famosos 2 pilotos do F-15. Mas o número de forças empregadas, o que diabos aquele F-15 estava fazendo lá? Porque depois, com calma, a gente vai ver que tipo de missão ele poderia estar fazendo, que alvos havia lá, porque na área por onde ele passava já tinham sido todos atingidos. Faz pensar que talvez o F-15 não estivesse lá para uma missão. E foram recuperá-lo, mas ele estava dando cobertura a uma missão onde estavam tentando resgatar talvez parte do urânio ou uma tentativa de recuperar o urânio. Porque o número de forças especiais que eles usaram entre os Little Birds e os Pave Hawks é um pouco suspeito em termos de quantidade.
especialmente o fato de que essas forças estavam lá e disponíveis. Ou seja, os americanos têm a capacidade de transportar tudo em 12 horas, mas é muito suspeito ter uma quantidade de forças desse tipo. E principalmente mostramos isso, né? Os dois aviões que até mesmo se bloqueavam um ao outro na pista de taxiamento. A quantidade de aeronaves armadas enviadas está muito além do volume de fogo que você precisaria para resgatar 2 pilotos. Você pode fazer isso facilmente com um pequeno Little Bird, que é mais difícil de detectar e passa entre colinas e montanhas. Voando abaixo dos radares, o piloto pega o resgatado e o leva embora à noite quando talvez ninguém veja. Tudo isso é muito evidente. É verdade que eles também fizeram operações de engano, atividades com helicópteros de um lado para fazer pensar que o piloto estava daquele lado. Os iranianos começaram a olhar para lá, mas mesmo isso é uma atividade muito suspeita. Então, afinal, qual é o total das perdas da coalizão? Então, sobre isso, minha mente limitada, antes de passar para a contagem das perdas aéreas, que é interessante, vejo que, desculpem. Antes de interromper, queria me despedir, pois, como disse, não posso ficar muito. Devo agradecer a um rapaz do chat que lembrou a todos que o filósofo que eu estava mencionando era Bertrand Badi. Convido vocês a lerem Bertrand Badi, que é um professor, se não me engano, em Paris, na Universidade de Paris. Algo assim, leiam, porque é interessante. Saúdo a todos vocês, agradeço a quem me ouviu, lamento não poder ficar mais e vou acompanhar vocês amanhã pela gravação. Boa noite a todos. Um pouco cansado, pois ontem estávamos em Pistoia e ele retornou para Roma. Fui a Livorno antes de voltar para casa. Temos alguns meses de diferença entre nós. Alguns meses. Tchau, 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 tchau. Tchau. Eu estava falando sobre a questão justamente do piloto, dos pilotos, ou melhor, dos 2 membros da tripulação do F-15 abatido, porque no final eram 2. Aparece nesse F-15 como deveria ser, aliás. E justamente falei sobre isso no X também, alguns dias atrás. Lá, na minha opinião, é obviamente algo realmente nebuloso. Mas, acima de tudo, o que não faz muito sentido é que esse piloto, principalmente o segundo, para o qual foi feito tanto esforço, aparentemente para recuperá-lo, deveria ser mais que o piloto, né, o operador de armas do F-15. Não houve, pelo que eu saiba, hoje eu não acompanhei mais, mas até alguns dias atrás, esses pilotos recuperados ainda não tinham sido mostrados. Isso é algo do primeiro dia, você entende? Talvez estejam feridos, mas já se passaram alguns dias depois de toda essa história. Digo isso mesmo contrariando minha reconstrução de dias atrás. Sim, eu também digo isso por honestidade. Diante das câmeras, eles declararam que o primeiro já tinha sido... Na verdade, eles fizeram de propósito para evitar que aqueles fizessem uma caça ao homem. O primeiro não tinha sido recuperado imediatamente. Como ele dizia... Tem alguma coisa que não bate, porque justamente, antes de tudo, essa coisa é realmente gigantesca. Quer dizer, que ainda não mostraram pelo menos um dos 2 ou que estejam declarados mortos no hospital. Quer dizer... É realmente muito estranho e me faz repensar um pouco. A minha reconstrução era que, de fato, esse F-15 tinha sido abatido. Por que ele está naquela posição que dizem? Porque é verdade que consegui encontrar uma geolocalização que confirma que estamos mesmo ao sul de Isfahan. Parecia mesmo que isso estava confirmado. Mostramos desde o início as peças, as geolocalizações, como as partes dos Little Bird, dos Chit-Chat Train. O que você disse. E fica ainda mais suspeito. Então eu já sentia vontade de desmentir a versão, aquela norte-americana do... Nossas 2 aeronaves de transporte que haviam pousado ficaram atoladas e não conseguiam decolar novamente. Porque vendo aquela imagem, um em cima do outro, não é possível. Quem poderia jamais fazer com que ficassem atolados um em cima do outro? Então, ali a minha conclusão é que ou eles foram danificados, talvez pela artilharia antiaérea, e fizeram um pouso, e depois decidiram colocá-los um em cima do outro para destruir. Mas aí já é diferente. Ali quer dizer que eles não ficaram atolados, foram basicamente danificados de forma crítica pelos iranianos, e depois, não podendo mais decolar, decidiram destruir. Parecia quase que um tivesse sido estacionado porque estava inutilizável na frente do outro para protegê-lo do fogo, até que criassem um perímetro, porque é impensável que tenham decolado juntos e ficado presos. É verdade que a pista era árida, mas ainda assim são aviões de certo porte.
É interessante ver as perdas até mesmo do Little Bird. Provavelmente foi uma situação do tipo, eles pousaram, talvez um tenha até se danificado, o outro foi colocado para dar cobertura. Depois chegaram os Little Bird, aí talvez tenha havido um tiroteio e eles foram danificados. Depois eles foram embora em outros veículos e precisaram destruir os aviões e o Little Bird. Agora, para quem não conhece o Little Bird, são helicópteros bem pequenos e muito ágeis. Vocês já viram em Falcão Negro em Perigo, para ter uma ideia? O fato de eles terem que pousar lá e deixá-los sendo tão leves, uma arma leve, pode realmente causar muitos danos a um Little Bird. É muito estranho. Foi preciso desembarcar alguns Rangers para defender o perímetro. Os Little Bird geralmente só descarregam e saem rapidamente sem fazerem essas coisas. Segundo o que eu deduzo, é que os Little Bird foram usados aparentemente do jeito que eles contam. Porque, de qualquer forma, a autonomia não permitia usá-los, enfim, a partir das fronteiras, então posso supor que faz sentido levá-los até lá e usá-los a partir dali, naquela região. Mas, por exemplo, tem outras coisas que não batem. Sim, meu Deus, né? Sobre as pilotos, nós já falamos da mais grave. Outra coisa, algo que na verdade poderíamos dizer que faz sentido, é que se, como dizem alguns analistas pró-Irã, as duas aeronaves C-130 de transporte tivessem realmente sido abatidas pelo Irã. Mesmo assim, porém, é improvável que ambos caiam no mesmo lugar, então há algumas dúvidas de ambos os lados. Pois é, nem tudo faz sentido. Na minha opinião, vou atualizar a minha, digamos, reconstrução sobre isso, depois passo para as perdas que vemos aqui na tela. Já que esses pilotos não foram mostrados depois de toda essa confusão para resgatá-los, é realmente estranho, ou então eles estão realmente em uma situação muito ruim, ou a outra hipótese sobre a qual eu estava discutindo no X, que não tenha sido uma operação para resgatar os pilotos, mas para, digamos, evitar que eles caíssem em mãos inimigas. Inimiga, então, basicamente, essa também é outra hipótese. De qualquer forma, eu acho que... A doutrina americana, ninguém fica para trás. Mas realmente é um esforço do caramba. Até mesmo aquele que temos antes de chegar às perdas. Caso contrário, Daniele só assistirá. Daniele, dessa história dos pilotos na América já se falou, virou uma coisa de segundo plano. Uma notícia, não particularmente, porque do ponto de vista do que dissemos, todas as versões são muito estranhas, difíceis de sustentar, e depois, com razão, nunca mostraram esses malditos pilotos. Uma operação tão grande para tentar salvar 2 pilotos, perdendo tantos meios com tropas especiais no meio. Enfim, parece mesmo que tem algo por trás. Acho que Daniele travou. Sim, tem um pouco de problema de conexão, tudo bem, então vamos continuar nós aqui. Aproveito para fazer um resumo sobre as perdas aéreas da coalizão anti-Irã. Vamos chamar assim nessa primeira fase, digamos assim, da guerra. Como vocês podem ver, eu fiz esse post no X que resume isso. Talvez Daniele tenha conseguido voltar. Enfim, vou concluir rapidamente. Basicamente, chegamos a cerca de 6 casos. Estou falando de aeronaves, atenção, tanto as atingidas, ou seja, atingidas que foram destruídas ou simplesmente danificadas. Em alguns casos isso é conhecido, em outros não. Mas o dado mais certo é que foram. Sim, estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Está travado, digamos. Talvez entre pelo celular se estiver te dando problemas, Daniele. Sim, eu não estou vendo. Aqui estou, você me ouve? Sim, mas não estou te vendo. Quer dizer, você está travado. Ok. Ouvi a pergunta. Você me ouve agora? Desbloqueou. Ah, se você ouviu, perfeito. Então vou responder. Então não se fala mais desse assunto dos pilotos. Eu estava ouvindo os seus argumentos sobre o que foi falado antes de você contar. Não. Tem interferência? Tem interferência, tem atividade de... Novos inimigos, Mirko. Bem, de qualquer forma, também vou deixar uma pergunta minha para quando o Daniele voltar, porque eu também gostaria de saber mais especificamente se pelo menos saiu o nome dos pilotos, porque não era algo que eu realmente conferi hoje.
Se saiu algo concreto sobre os pilotos, pelo que eu sei, não. Com pilotos, quero dizer tanto o piloto quanto o outro membro da tripulação, obviamente. Se já estão comentando, alguém deve ter perguntado onde eles estão. Quer dizer, imagino também forças de oposição, é fácil. E assim por diante. Talvez, Dan, talvez mostrem os mesmos pilotos. Se eles voltam para casa, deveria ter um pouco de glória, como quando recuperavam um piloto no Vietnã, havia algo a mostrar. É coisa de filme. Teve alguém dos democratas, Daniele, que perguntou, mas vocês mostram esses 2 pilotos salvos? Incrível, uma história de filme e tal, mais nada. Sim, eu estava dizendo que não se falou sobre isso. É interessante a explicação que o Fontana estava dando. O único ponto do qual se falou foi que, se não tivessem conseguido resgatá-los e eles fossem, por exemplo, capturados pelos iranianos, o Trump não teria conseguido aguentar a opinião pública americana. Ou seja, atenção a uma coisa, isso já tinha acontecido em janeiro, quando esses agentes mascarados, se vocês se lembram, iam na frente das escolas para capturar os latinos que talvez estivessem levando os filhos para a escola. Sim, houve críticas, mas nada demais. A virada aconteceu quando mataram 2 americanos brancos cristãos, uma mulher e um homem. Aí eles tiveram que mudar completamente a abordagem. Se tivessem capturado 2 pilotos americanos, Trump teria tido uma enorme dificuldade para lidar com a opinião pública americana. Mas se você pensar bem, esse é um dos pontos de diferença entre o tipo de guerra que Trump conduz com a sua opinião pública e aquela que Netanyahu conduz com a dele. Política. Enquanto isso, este é um gráfico das perdas no The War Zone. Em amarelo, digamos, os casos duvidosos, ou seja, danificados. Na minha contagem, eu tenho alguns a mais do que aqui. No sentido de que aqui falta um F-18, que vocês devem se lembrar. Mas existe um vídeo, talvez a gente tenha visto aqui no Parabellum uma vez, de um F-18 que foi atingido e só levemente danificado, mas eu decidi adicionar, porque de qualquer forma ele está filmado, e um Manpads atinge a cauda dele, explode, então, no mínimo, alguns estilhaços seria o Kata, por isso marquei como danificado na minha contagem. No resto, é bem parecido com a tela que vocês veem. Acho que na minha contagem, obviamente, tem muito mais drones, aqueles que eu defino como MALI, que seria um acrônimo para drones de média altitude e longa autonomia, entre os quais se encaixam aqui os Reaper. Tem mais alguns? Acho que já tinham se passado dias quando contei. Além disso, inclui todos esses drones israelenses na minha contagem, que são muitos. E além disso, tem também 2, fato interessante, 2 drones dessa categoria, de países, digamos, do Golfo ou da Arábia Saudita, agora não me lembro, um me parece da Arábia Saudita e outro de outro país do Golfo. Um dado interessante, porque foram abatidos pelo Irã e são uma das provas do envolvimento desses países no conflito, e são drones de fabricação chinesa. Vamos colocar também esse detalhe extra, chama-se Wing Long, são muito parecidos também com os norte-americanos. E para concluir o discurso sobre as perdas, então, como dizemos, impacto. Sobre o posicionamento militar, cabe um comentário, especialmente em relação aos caças e aeronaves de combate. Talvez até o primeiro F-35 possa ter sido não só danificado, mas também completamente destruído neste conflito. Como sabemos que ele fez um pouso de emergência com o piloto ferido, talvez não seja mais recuperável. Porém, além desses elementos, na verdade, para as forças que os Estados Unidos possuem, a perda de caças é relativamente irrelevante e não compromete muito o que os Estados Unidos consideram como perdas importantes. São os AWACS, aqui vocês veem um modelo um pouco mais antigo, eu estava apenas em um AWACS. Na verdade, foi descoberto que durante o ataque a essa base na Arábia Saudita, um ataque com mísseis e drones iranianos, não só foi destruída uma dessas aeronaves AWACS, que são muito importantes também para os Estados Unidos. Porém, outro exemplar também foi danificado, segundo funcionários norte-americanos. Assim, esses 2 casos, um destruído e um danificado, já somam 12% da frota. Essas aeronaves são muito importantes, basta ver que Rússia e Ucrânia têm ainda menos. Dessa classe de aeronaves, se não me engano, levou mais de um ano para perder a primeira, então isso não deve ser
na Bielorrússia, depois em Marnazov. Exato. Tinha a Bielorrússia, o A-50 danificado na Bielorrússia, e depois 2, se não me engano. Aproveito essa oportunidade. Assim, Daniele, a primeira lição que, na minha opinião, essa guerra trouxe no início foi a estratégia iraniana. Eles já sabiam que perderiam suas capacidades de lançamento nos primeiros dias e consideraram isso. E então eles tentaram atingir de forma seletiva sistemas AWACS, radares, sistemas de pré-alerta, etc., para depois fazer sua campanha com o que restava das capacidades de lançamento. Mas consecutivos, porque de qualquer forma eles têm uma cadência que permanece mais ou menos semelhante, com uma leve, na verdade, retomada. Mas a lição política ou estratégica era que as bases americanas que estavam lá para defender aqueles países, na verdade, são o perigo existente. Ou seja, a lição que os países do Golfo estão tirando é que as bases americanas e a presidência americana, que deveriam defendê-los, na verdade não os defendem, os tornam alvos. Se não estivessem lá, talvez não fossem envolvidos. Nos Estados Unidos isso começa a ser percebido. Os militares, imagino que sim, com certeza as monarquias do Golfo sim, mas isso também diz muito sobre o futuro. Qualquer um que tenha uma base americana não te protege tanto e te torna um alvo, de qualquer forma te torna. E depois Tira do mudo porque eu não consigo. Daniele, não sei por que você tem que fazer isso. Às vezes o streamer trava do nada, não. Você ainda não está mutado. Você ainda está mutado, Daniele? Eu te vejo mutado, ou o microfone não está ativado, ou você realmente está mutado. Vamos ver aqui, porque essa é uma das primeiras coisas que todo mundo percebeu. Bem, sim, realmente, ou seja, a proteção... Mais do que proteção, parecem uma garantia de envolvimento. Depois é verdade que os americanos, de fato, paradoxalmente, esses danos afetam mais os aliados do que os próprios americanos, como vimos. Depois, seguiram com suas operações, recuando para bases um pouco mais distantes e com maior envolvimento europeu. E, de fato, os ataques aos países do Golfo, com altos e baixos, nunca encontraram, digamos, uma defesa realmente impenetrável ou eficaz, capaz de garantir justamente a proteção das infraestruturas críticas. Na verdade, é exatamente o oposto. Tanto que, ainda hoje, se o conflito recomeçasse com aqueles lançamentos massivos de mísseis, o primeiro alvo vulnerável seriam justamente essas infraestruturas econômicas críticas. Nos países do Golfo, que até hoje não tem nada, que sejam realmente defensáveis... Daniele, invalida então, ou junto com a pergunta que fizemos? E havia mesmo que seja verdade sobre os destinatários? Então, sobre a questão fundamentalmente do impedimento mental, esse artigo 25, a discussão já começou há alguns dias. Não me parece que os republicanos estejam prontos para uma medida tão grave. Existe uma parte do movimento MAGA, como por exemplo a Green, aquela que tinha uma posição extrema, MAGA que saiu do Congresso, que pediu explicitamente se por acaso não seria a ocasião para verificar se o presidente dos Estados Unidos da América está ou não está em pleno juízo. A questão foi levantada, mas eu realmente não acredito que isso vá dar em alguma coisa. Vamos voltar ao assunto que falamos antes sobre as eleições de meio de mandato. Na minha opinião, antes das eleições de meio de mandato, isso se conseguirem realizá-las. Porque eu continuo achando que hoje em dia, Trump, se houver votação, perde. E se ele sabe que vai perder, ele inventa alguma coisa, ainda não sabemos o que, mas ele inventa alguma coisa para não realizá-las, ou para realizá-las, não proclamá-las, anulá-las. Ele inventa alguma coisa. A questão dos pilotos, estávamos dizendo. Há uma diferença profunda também nisso, entre a guerra conduzida pela administração Trump e aquela conduzida por Netanyahu. No sentido de que a sociedade americana não é absolutamente capaz de suportar aquilo que você
descreveu antes. Fontana, a captura misteriosa, da qual, no entanto, basicamente não se falou depois nos meios de comunicação americanos sobre os 2 pilotos. Ou seja, se tivessem capturado os 2 pilotos, os levariam pelo Irã dentro de uma gaiola, Trump teria ficado em grande dificuldade. A questão israelense é diferente, no sentido de que para Israel, para uma parte importante da opinião pública israelense, a questão do Irã existe há 47 anos. Até mesmo quem detesta Netanyahu, e isso é uma parte muito importante da sociedade israelense, até mesmo no centro-direita. Ou seja, não é só a oposição ao Netanyahu, mas também dentro do próprio centro-direita, portanto do partido que está no poder há anos. Na minha opinião, a sociedade israelense é capaz de suportar até um confronto. Mas isso te leva assim a um ponto que, sem poucas horas, em Washington vai se tornar. E já agora, isso sim. Na mídia americana há muita expectativa, porque pela primeira vez haverá um encontro direto entre israelenses e libaneses no Departamento de Estado em Washington. Isso está ligado a uma notícia que foi divulgada há 3 horas pelo podcast do Times de Londres. De acordo com o Times de Londres, seria verdade o que os iranianos disseram em relação a Israel e ao Líbano, ou seja, que no acordo de trégua estava previsto que Israel também parasse os ataques ao Hezbollah, coisa que evidentemente Israel não fez e que dificultou as relações. Trump, como vocês sabem, falou explicitamente com Netanyahu algumas horas atrás, pedindo para moderar os ataques. O problema é que, por um lado, o governo libanês já faz semanas que dá sinais tentando chegar a um compromisso com os israelenses, mas não é absolutamente capaz de intervir com base nos acordos que existem há anos para neutralizar o Hezbollah como organização armada que controla uma parte importante do sul do Líbano. Portanto, o governo libanês, na verdade, tem pouquíssimo espaço para tentar um acordo. Porque, por um lado, pedem, a comunidade internacional exige, pretende que o Hezbollah pare de lançar mísseis contra o norte de Israel, mas, ao mesmo tempo, corre o risco de enfrentar uma guerra civil que, na história do Líbano, tem se repetido periodicamente. E essa é a principal preocupação. A principal preocupação dos libaneses é não ver o país dividido novamente. É verdade, porém, que existem razões, inclusive econômicas e estratégicas para o Líbano, para tentar sair desse aperto, onde a cada momento Netanyahu entra no Líbano. Destrói o Hezbollah, mas mesmo aí, Mirko, você é especialista nessas coisas. Se vocês olharem nessas 6 semanas, todo dia o governo de Netanyahu diz: atacamos aqui, atacamos ali. Depois, no dia seguinte, aparecem 500 combatentes ali, 4 mísseis lá. Ou seja, na verdade, além do que o governo declara, é um pouco como quando, no ano passado, Trump disse que tinha destruído as centrais nucleares iranianas. Netanyahu deixou ele falar, mas era evidente que ele não tinha destruído. Se ele tivesse destruído, não estaríamos aqui perguntando o que está acontecendo. Era um discurso lógico, nenhuma força militar no mundo. Sim. Pode fazer, mesmo que tivessem feito, você não teria certeza, porque nenhuma capacidade militar no mundo tem a capacidade de ir lá embaixo para confirmar os danos. É fundo demais. De fato, se você for ver, então, sobre esse ponto, há um debate na mídia israelense. Ou seja, alguém diz: esses 440 quilos de urânio perigosíssimos estão tão no fundo que ninguém mais consegue tirá-los de lá. Então nem os iranianos tiram, nem os israelenses, nem os americanos. Ninguém sabe mais o que aconteceu. Isso, pelo que eu sei, que não entendo de assuntos militares como vocês,
mas já vi algumas coisas de guerra, na minha opinião, o momento mais perigoso. Porque no momento em que você não sabe mais pelo que está lutando. Se você for ver o que eles queriam fazer, parte atômica e reação com mísseis dos iranianos, muito bem. Os iranianos, você começou falando dos famosos 15 pontos, 10 pontos. O que os iranianos estão te dizendo? Nós não confiamos que ficaremos seguros se abrirmos mão da arma atômica. Vamos colocar dessa forma. Se nós abrirmos mão da arma atômica, estamos acabados, dadas as experiências anteriores que mencionamos antes. Mas é pela mesma razão que a Coreia do Norte, com a qual alguns anos atrás Trump foi lá, ele falava: nos tornamos amigos, mas não vamos perder isso de vista. Continua construindo novas bombas atômicas, porque diz: enquanto eu tiver a bomba atômica, ninguém me toca. Ou seja, se for assim, essa é a mensagem que estão passando. Mas não só a administração Trump, mas historicamente, como dissemos antes, muitas vezes. Os Estados Unidos não respeitaram os acordos, assim como a Rússia não respeitou, assim como a China não respeitou e assim por diante. Então você não pode viver em um mundo onde ninguém, nem mesmo os pequenos, antes vocês descreviam a reação iraniana, é claro que você está respondendo a um ataque de maneira totalmente assimétrica. Mas você não podia deixar de saber em Washington que se ele afunda 4 navios, ninguém mais vai segurá-los nos Lloyds de Londres. Você não podia deixar de se perguntar. E voltamos ao ponto inicial. Mas você, uma guerra... Espera, vou desbloquear uma memória, Daniele. Estas são as imagens de satélite pouco antes do ataque americano, um dia antes. 16 caminhões de carga entrando no túnel da usina nuclear iraniana de Fordow, pouco antes do ataque americano. Mas o que será que eles levaram embora? O lixo? Na verdade, eles levaram um material do qual hoje nem sabemos onde está, deve estar espalhado por aí, provavelmente para uma diversificação de risco, e do qual sabemos, e eu sei também por fontes com quem conversei, principalmente Israel no meio desses planos estratégicos de bombardeio e assim por diante. Também há relatórios de inteligência para tentar entender onde eles colocaram. Certo, mas veja, me desculpe, se você pensar bem, a discussão que está acontecendo há 2 ou 3 dias, nos últimos dias nos podcasts americanos, como dissemos antes, ou seja, mas não é que o compromisso cheio de limitações que Obama havia encontrado fosse mais prudente justamente diante desse cenário. Ou seja, você ainda tinha formas de controle não perfeitas, mas eficazes, de certa forma mitigava o risco. Mas voltamos ao problema inicial que até Fontana mencionava. Fontana dizia: mas o Irã era ou não era uma ameaça existencial para os Estados Unidos da América? Mas dá vontade de rir, mas não é ou não é uma ameaça existencial para Israel? Sim, há 47 anos, só isso já te faz entender que você tem 2 guerras nas quais... Netanyahu, pela investigação, tenho certeza de que muitos já viram. Daquela mega investigação da semana passada que foi publicada pelo New York Times, eles reconstruíram toda a história. E todos os militares americanos presentes na reunião entre Netanyahu e Trump disseram: presidente, não vamos agir, não vamos agir. No final, foi Netanyahu, segundo a reconstrução do New York Times, não desmentida, quem disse a Trump: mas nós já temos a vitória garantida. Vamos e você vai ver como tudo vai acabar bem. A diferença, porém, como eu dizia antes, é que as 2 sociedades, a americana e a israelense, têm pontos de resistência completamente diferentes. Ou seja, para o americano, o que importa é que aumenta o preço da gasolina. Para os israelenses, o que importa é que alguém pode lançar um míssil na varanda da sua casa. Ou seja, a percepção é muito diferente, portanto, entre as 2 sociedades. O problema é que eles estão travando 2 guerras paralelas, e nenhuma das 2, essa é a minha impressão, está indo a lugar nenhum. Porque também a parte do Líbano para a eliminação do Hezbollah,
que em teoria é perfeita, mas na prática não funciona, não só porque tem um custo social. Em relação à população xiita e cristã do sul do Líbano, porque não são só xiitas, também há vilarejos cristãos. Isso foi visto também outro dia, no incidente com o sacerdote que, vindo do Líbano, estava com o comboio nos vilarejos cristãos. Esse tipo de ataque ao sul do Líbano só faz sentido se for para eliminar uma ameaça. Caso contrário, não faz sentido algum. Se você se encontra numa situação em que a toda hora eles se levantam e lançam outro míssil, significa que você não alcançou o resultado. Olha, eu, que não sou especialista em assuntos militares, digo que já faz 6 semanas que toda essa história continua. E não dá nenhum. Aqui estão, esses são os soldados israelenses entrando nas aldeias. Dá para ver até daqui. Eu quero tomar um dos pontos fortificados, é o motivo pelo qual quero avançar além do Litani, porque eles querem criar uma zona de amortecimento. De certa forma, lembra o que os turcos fizeram na Síria com aquela faixa de contenção. É como dizer, aqui colocamos nossos militares assim, se você quiser bombardear, bombardeia aqui, não chega em Israel, mas boa sorte em lutar casa por casa, rua por rua, em um território tão vasto, tentando encontrar cada soldado individualmente. Uma operação quase impossível. Também é verdade que, do ponto de vista estratégico, ampliando a questão, Eduardo, o Irã não é algo que ameaça Israel com uma invasão. Além disso, dizem que eles têm a bomba atômica desde 98, como diz o BB. Mas inimigos locais, vizinhos que realmente possam ameaçar a existência de Israel, já não existem faz tempo. Paradoxalmente, eu diria que, do ponto de vista histórico, talvez hoje, por causa desse desastre, o Irã esteja mais ansioso do que antes para obter uma arma atômica. O Irã, obviamente, no momento eu não acho que tenha lá uma grande capacidade no curtíssimo prazo de fazer isso, mas é como se a ameaça, até mesmo para Israel, também do ponto de vista israelense, pudesse, paradoxalmente, se tornar muito maior. De como isso termina, esse desastre, porque, como concordo com o Moro, no sentido de que, até hoje, o que aconteceu foi que saímos do acordo, aquele do Obama e OK, que garantia um certo nível de controles, e, na minha opinião, é o único caminho que faz sentido. Com alguma potência adversária, vamos chamar assim, para, enfim, evitar que entre numa corrida nuclear, no sentido de que um país como o Irã é tão grande, tem tantos habitantes, tem tanto potencial econômico, tecnológico, também vimos aliados ou pelo menos parceiros de primeiríssimo nível global que têm armas atômicas, que têm tecnologia atômica. É irrealista pensar que, se você o torna inimigo, dá a ele todas as razões do mundo para adquirir um poder de dissuasão nuclear. E enquanto, enfim, ele não se rende, você continua batendo nele a cada 2 ou 3 meses até que ele ceda. É claro que aquele país não terá outra opção senão buscar esse poder de dissuasão. Sim, verdade. Nunca se chegou tão perto de um ataque total real ao Irã quanto desta vez. Eram trocas, guerra por procuração. Sempre eram trocas, eram... Olha, isso é o que está acontecendo agora. O Líbano, quando você vai atacar assim, você está literalmente fazendo... Eu chamo isso de efeito Marinka, para quem se lembra do terreno lunar na Ucrânia. Quando você não é capaz de controlar algo, você arrasa com tudo. Assim não pode ser usado nem por mim, nem por você aqui. Então eu aproveito este vídeo justamente para fazer um comentário rapidíssimo sobre o Líbano, já que tocamos no assunto, sim. Na minha opinião, fica evidente algo importante no sentido de que uma força como o Hezbollah existe e basicamente também tem uma importância militar. E do ponto de vista de Israel, é uma ameaça para a parte norte, mesmo que, obviamente, lembremos, não é como se o Hezbollah pudesse invadir Israel e ocupar metade do país. Às vezes li essas coisas meses atrás, quando se justificavam as operações contra o Hezbollah. É claramente uma ameaça em relação aos lançamentos, especialmente de foguetes e mísseis de curto alcance. O que eu queria dizer é que, se Israel quer erradicar esse adversário, usou exatamente esse verbo, no sentido de que deveria ser erradicado da forma mais brutal possível. Também pelos efeitos sobre a população civil local, porque Hezbollah só pode existir única e exclusivamente uma força desse tipo, com o apoio e com, digamos, sim, apoio significativo de grande parte da população local.
E, historicamente, eu diria que as tentativas geralmente fracassadas de forças militares de ocupar e erradicar exércitos de guerrilha, mais ou menos convencionais desse tipo. De qualquer forma, que as tentativas mais sérias que foram feitas geralmente passam também pelo despovoamento dessas áreas, ou seja, o que normalmente se faz nessa luta, digamos, luta anti-guerrilha, vamos chamar assim, é tirar a base de apoio que essas forças têm. E, obviamente, não se faz de maneira sutil. Tirar a base significa aquilo que vimos no vídeo. Significa expulsar a população, talvez em grandes faixas, dezenas de quilômetros. Tudo isso, porém, às vezes cria uma espécie de círculo vicioso, gerando descontentamento. O Líbano e, digamos, a parte da população que tem simpatia pelo Hezbollah e que se opõe de maneira mais radical a Israel. Hoje pode muito bem aumentar, vendo o que acontece, digamos, com seus conterrâneos libaneses. Então, talvez do ponto de vista, ou seja, concordo com Mornell ao dizer que, do ponto de vista geopolítico, pela forma como os israelenses querem resolver essa questão, o governo israelense, essa questão, de fato, hoje é o momento mais adequado, no sentido de que eles têm carta branca, mas isso não significa que vá funcionar. Então, voltando ao Irã, a dissuasão do Irã... Vou responder. Você está justificando quem? Primeiro, se você não tem capacidade intelectual para acompanhar este canal, deixa para lá. Aqui ninguém está justificando nada. Alguém está dizendo que quando as guerras se intensificam, se você se colocar no lugar dos iranianos, vai querer ter a bomba atômica para evitar intervenções como essa. Não é que eu esteja justificando, estou te dizendo o que qualquer pessoa pensante, de forma estratégica, e os iranianos fazem isso, sabem do quê? Tem um motivo pelo qual não se atira no Tício, bomba canhoneira no Kim Jong, mas é óbvio, porque apesar de ter um exército com tanques dos anos 50, ele tem algumas bombas atômicas. Então parem com esses joguinhos, tipo quando me escrevem nos shorts. Ah, você não fala sobre aquilo. Desculpa, é um short, tenho 2 minutos. Como é que eu vou falar de outros assuntos? Estamos te dizendo isso do ponto de vista lógico? Falar do que eles estão fazendo não é justificá-los. Não estou nem aí para justificar israelenses, iranianos, Hezbollah, nem americanos. Esse não é o papel deste canal. Justificar o que eles fazem é te explicar que quando você leva uma guerra ao limite extremo, obviamente eles vão tomar precauções extremas. E existe o paradoxo em que os bebês desde 98 Simena, o Torrone, que esses têm armas nucleares, já se passaram muitos anos desde 98, e paradoxalmente essa situação vai levá-los ainda mais perto das armas nucleares. Então é uma profecia que se autorrealiza. Exato. Agora, eles realmente estão tentando buscar armas nucleares? Sim, acrescento que justamente sobre esse assunto, né, ou seja, para explicar melhor, não é justificar, é explicar a dinâmica que está acontecendo, é isso que estou tentando fazer. Tenho alguns exemplos que me impressionaram muito, no sentido de iranianos da diáspora que vivem na Europa, conhecidos ou com quem tenho contato, que sempre foram absolutamente anti-regime, nem todos, mas alguns. Então, eles começaram a reavaliar, até mesmo eles, o sentido de ter uma dissuasão nuclear, até mesmo alguns desses iranianos aqui. Estou dizendo isso como um fato. Sim. Há uma ala moderada que talvez não deva ser pressionada, pois pode causar reação. Na verdade, Israel não tem realmente a capacidade de atacar, de ser um perigo mortal para o Irã. Também há uma ala moderada no Irã. Não é que todos sejam assim. Também há aqueles que diziam: olha, se insistirmos nisso, vamos obter uma resposta do outro lado. É verdade que agora, com o que está acontecendo, né, ou seja, né, os grupos aliados do Irã que estão desaparecendo do Irã, ele tem mais problemas internos e, portanto, tem menos dinheiro também para financiar os proxies. É óbvio que a guerra vai se tornar cada vez mais direta entre eles pelo ar, porque são distâncias realmente de milhares de quilômetros, mas, honestamente, nenhum dos dois tem a capacidade real, estratégica de invadir o outro, de ameaçar, ainda mais se ambos tiverem armas nucleares. O jogo acabou. Aliás, esse também é um fato que se considera pouco. Atenção, porque não é que automaticamente, se o Irã fizer um teste atômico, aliás, se eles fizerem um teste atômico, será o primeiro teste atômico que eles fazem.
Será provavelmente um artefato pouco útil em mísseis balísticos, que são mais sofisticados, e de todo modo, um artefato não oferece grande poder de dissuasão para eles. É claro que isso já seria um grande salto como recado, mas sabemos que Israel também possui defesas nesse aspecto. Então, atenção, não é que mesmo que atingisse esse nível de dissuasão nuclear, com um teste, ou pelo menos um início, uma declaração, uma prova, não quer dizer que represente uma dissuasão nuclear que ameaça de destruição concreta a Israel no curto prazo, mas isso não significa que eles queiram usar a bomba atômica imediatamente. Qualquer regime, falo isso de forma política mesmo, qualquer regime iraniano que alcance a capacidade de dissuasão, nada. Dizem, obviamente, que a primeira coisa que querem fazer é se suicidar, lançando-a contra o resto do mundo, ou seja, essa é uma posição minha que sempre tive. No sentido de que se dá muito como certo que eles são loucos, que a única coisa que querem é o suicídio coletivo da nação. E, em essência, invocar uma retaliação de outras potências nucleares muito mais poderosas do que eles. Com a esperança, talvez do ponto de vista deles, dessa hipotética loucura de lançar um míssil contra o adversário de sempre, mas tendo a certeza, porque o Irã, do ponto de vista de defesas antimísseis, mas de defesas antibalísticas nucleares, estamos falando de algo que o Irã não tem nem minimamente, e não terá nem nos próximos 50 anos desse processo. É um país completamente indefeso desse ponto de vista. É também um pouco uma ilusão iraniana essa de que, ao obter o nuclear, Israel não pode mais atacar. Vimos isso com a Ucrânia e a Rússia. Esse paradigma foi quebrado. Uma potência nuclear é constantemente atacada por drones e mísseis. Nos últimos 2 anos, isso se confirmou. Achava-se que possuir armas nucleares impedia qualquer ataque. Quando a guerra é convencional, também se vai até esse ponto. Desculpem, mas temos os últimos 5 minutos, vou deixá-los para Daniele. Conclusões. O que você tira de tudo o que discutimos até agora? Mas ouvindo vocês, eu devo dizer que estamos passando pelo período mais complicado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Nos ensinaram, pelo menos a minha geração, que os momentos críticos foram a crise de Cuba, então Kennedy e Khrushchev, e depois a queda do Muro de Berlim. Não é assim, sim, no sentido de que a crise de Cuba, mas sempre foi vendida dessa forma. Como Kennedy venceu, Khrushchev perdeu, depois foi só observar. Na verdade, os preços, graças também ao irmão de John Kennedy, ou seja, Bob Kennedy, os americanos pagaram aos soviéticos. Alguns meses depois, sem falar muito sobre isso. E de alguma forma foi encontrado um compromisso onde depois cada um basicamente ficou com a sua parte, os despojos. A queda do Muro de Berlim é basicamente o fim de uma parte da Europa e também da África, onde havia uma presença soviética. Mas não era o fim de uma configuração geoestratégica em nível mundial. O que vocês estão descrevendo hoje à noite não se falou da Ucrânia, não se falou da América Latina, da Venezuela. Mas existem, apesar de Trump, que tinha resolvido 8 guerras em 10 meses e que deveria receber o Prêmio Nobel da Paz. Se formos ver, essa administração criou mais conflitos, mas o limite não está nos conflitos. Criou conflitos sem uma estratégia. Enquanto as guerras provocadas por Bush pai, Bush filho, Obama, talvez tenham sido mal geridas. Biden, o Afeganistão e assim por diante, mas eles tinham um plano, vamos libertar os povos. Aqui em 10 dias te deram 10 versões diferentes, ou seja, é como se a situação tivesse se tornado irracional. A mesma reação. Não subestimem a importância do Papa no mundo católico americano. É verdade que o mundo católico americano é dividido no sentido de que os latinos têm um tipo de catolicismo. Irlandeses, poloneses e italianos, por exemplo, nos Estados Unidos, é um catolicismo que em algumas coisas concorda e em muitas outras não segue absolutamente as posições.
Por exemplo, o Papa Francisco nos Estados Unidos era fundamentalmente detestado por uma parte dos católicos que o consideravam um terceiro mundista, amigo dos latinos e assim por diante. Olha, mas o confronto, esse Papa que é americano, é verdade, é peruano, mas tem passaporte. Esta noite, Trump, que não sabia mais como sair dessa, pegou uma foto do irmão do Papa, que foi com ele à Casa Branca, e tentou consertar a situação, dizendo: esse Papa é um perdedor, não entendeu nada, é uma bagunça. Mas o irmão dele sim, porque é meu eleitor e assim por diante. Esse aqui não entendeu. Qual é o valor? O Vaticano. Ou seja, Trump confundiu o Papa com Maduro, com Kim Jong-un, com Khamenei, sim. Ele não entendeu que existem alguns pontos, vamos colocar assim. Daqui a um mês, Trump, se não adiar de novo, tem que ir a Pequim para dizer como ele quer encontrar a solução com os chineses. Ele não pode... Quer dizer, você tem que dar respostas para ele. Se você se comporta desse jeito, que tipo de respostas pode dar? E quem vai te levar a sério quando você muda de resposta todo dia? Então, eu diria que por hoje é só. Também deixamos vocês com a pergunta. Não que a gente tenha todas as respostas, senão eu já teria apostado nos nomes da loteria. Agradeço muito ao General Capitini, que veio aqui e, como ontem estávamos em Pistoia, encarou 4 horas de carro para vir e mais 4 para voltar. E, de qualquer forma, ele foi hoje de manhã, se não me engano, na televisão e hoje está aqui conosco. Amanhã volta para a televisão. Daniele, que amanhã vai voar de novo, vai partir, então conseguimos encaixar. Eduardo, que eu sempre aviso em cima da hora e mesmo assim consegue sempre chegar aí bem informado. Obrigado a todos. Como Daniele perguntou, o que está acontecendo na América do Sul? Então, no dia 15 teremos Batistessa, é um novo convidado com quem vamos falar, obviamente, sobre a América Latina e depois voltaremos durante a semana com as questões sobre a Ucrânia e todo o resto. Então, obrigado a todos e até breve, e obrigado a todos que vieram a Pistoia ontem. Um abraço. Felicidades, tchau, até a próxima.